Oi, pessoal, aqui é a professora Sandra, tá? Nós vamos dar início à nossa próxima atividade. Aqui nós temos a imagem de Gregor Mendel, tá? O pai da genética, e ficou um pedaço da outra atividade para a gente estar concluindo, tá? Então eu vou começar com ela e na sequência a gente vai pegar a atividade nova, tá bom? É só uma explicação antes de pegar a atividade nova, tá? Então, nós vamos lá. Eu vou passar para vocês a atividade, tá? E a gente vai seguir junto, tá? Vamos fazer a leitura aqui. A partir daqui, nós vamos... Foi onde a gente parou na outra atividade, tá? Então, vamos dar sequência aqui. A técnica de Mendel, como que ele fez para conseguir fazer a fecundação das plantas, né? Da planta de ervilha. Então, vamos ler aqui. Mendel podia decidir se promoveria cruzamento por autofecundação ou por fecundação cruzada. A autofecundação pode ocorrer naturalmente quando os grãos do pólen produzidos nos estames, parte masculina da flor, caem sobre os carpelos, parte feminina da mesma flor. Logo, se desejasse impedir esse tipo de cruzamento, Mendel abriria a flor e removeria os estames antes que a planta atingisse sua maturidade reprodutiva, tá? Então, para realizar a fecundação cruzada, ele recolhia os grãos de pólen com um pincel e o passava no estigma, a abertura do carpelo da outra flor, ok? Então, no caso apresentado na figura abaixo, né, Mendel fez os cruzamentos parentais, usando a parte masculina de uma planta de semente amarela e a parte feminina de uma planta de semente verde, ok? Então, aqui ele mostra o processo. Ele, com o pincel, né, ele fez a coleta do pólen dos estames, tá, da flor branca, e em seguida ele cortou o carpelo da outra flor púrpura, né? Removeu os estames e colocou aqui o pólen, tá? E nesse cruzamento surgiu um novo indivíduo aqui, uma nova planta. Dessa planta foi gerado também mais um outro indivíduo aqui, que é a vagem, tá? Após a fecundação, os óvulos desenvolvem-se e originam sementes, que são as ervilhas. E o ovário desenvolve-se e origina o fruto, a vagem, tá? Então, aqui, depois ele plantou essa vagem, né? Essa ervilha, na verdade. Ele plantou e aí nasceu outras plantas, tá? Outras plantas de ervilha, tá bom? Então, foi assim que ele fez a fecundação cruzada, tá? Então, vamos continuar daqui em diante para pegar a atividade atual agora, tá? Então, aqui, interpretação atual das conclusões de Mendel. Para interpretar as conclusões de Mendel à luz dos conhecimentos atuais, vamos recordar alguns conceitos que você aprendeu no 6º ano, quando estudou a organização básica das células, e no 8º ano, sobre a reprodução dos seres vivos. Muitos desses conceitos não eram conhecidos por Mendel, uma vez que vários desses conhecimentos científicos só foram desenvolvidos com base nas ideias dele, tá? Então, vamos continuar aqui. Cromossomos e divisão celular. Você viu que muitos organismos se reproduzem de forma sexuada. Nessa forma de reprodução são produzidas células especiais, os gametas, que se unem na fecundação, formando uma nova célula, o zigoto, também chamado de célula-ovo. No núcleo dos gametas e das demais células existe um conjunto de minúsculos fios organizados em estruturas chamadas cromossomos. São mais visíveis ao microscópio, quando a célula começa a se dividir, tá? Eles são formados por uma substância química chamada ácido desoxirribonucleico, o DNA. Cada cromossomo contém milhares de genes.
Na maioria das células de um organismo, os cromossomos ocorrem em pares. Para cada cromossomo, existe outro com a mesma forma e o mesmo tamanho. Esses pares de cromossomos são chamados homólogos. A ervilha estudada por Mendel, por exemplo, possui 7 pares de cromossomos homólogos, ok? Então, aqui a gente tem uma representação, tá? Uma imagem, um ser humano, né? Aqui a célula dele, dentro dessa célula se encontra o óvulo, tá? Aqui o núcleo, na verdade, é o núcleo da célula. E dentro do núcleo, o cromossomo, no início da divisão celular, tá? Então, aqui ele tá todo enroladinho dentro do núcleo e depois, na divisão, ele vai se abrindo, ó. Aí ele mostra a fita de DNA, tá? Esse aqui é o trecho do cromossomo, tá bom? Então, vamos descer aqui. Nos gametas, não há cromossomos em pares. Cada gameta contém apenas metade do número de cromossomos de outras células do corpo. No caso da espécie humana, o espermatozoide e o ovócito 2 humanos têm, cada um, 23 cromossomos. Quando os gametas se unem na fecundação, formam-se o zigoto, com 46 cromossomos, que se divide em outras células, também com 46 cromossomos. Tá? No caso da ervilha, há 7 cromossomos nos gametas e 14 na maioria das outras células. Aqui a gente tem a representação, né? Opa, fugiu a imagem aqui. Cromossomos encontrados nos gametas, ó. O ovócito 2 e o espermatozoide, ok? Aqui tem 23 cromossomos e aqui tem 23 cromossomos. Tá? E aqui na fecundação eles se duplicam, tá? E fica 46 cromossomos, tá? Aqui o ovócito 2, o espermatozoide, na fecundação ele forma o zigoto. E o zigoto se dividindo, ele vai formar um novo ser humano, tá? E aqui, vamos ler aqui. Apesar de o zigoto se dividir, o número de cromossomos das células filhas se mantém. Isso ocorre porque antes de uma célula se dividir, cada cromossomo do núcleo se duplica. Com a duplicação dos cromossomos, a divisão do zigoto origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos na célula original. Esse processo de divisão da célula é chamado de mitose. Tá? Então, aqui a gente tem a célula com 4 cromossomos, ok? Então, aqui, ó, a célula com 4 cromossomos duplicados, a duplicação do cromossomo, aqui. E aqui, na divisão, 2 células idênticas à célula original, cada uma com 4 cromossomos, tá? Na divisão aqui, elas ficaram cada uma com 4 cromossomos. Isso aqui é a mitose, tá? Então, vamos olhar aqui. O esquema significado da mitose, processo pelo qual uma célula se divide e origina 2 com o mesmo número de cromossomos. No esquema foi representada uma célula hipotética com apenas 4 cromossomos, elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. E cores fantasias, tá? Aqui é só uma representação, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos, vamos dar sequência aqui. Tá. E por que os gametas possuem metade do número do cromossomo das outras células de um organismo? Algumas das células do corpo sofrem uma divisão especial, chamada meiose, tá? Então, aquela lá é a mitose, aonde a célula tem 4 cromossomos, na duplicação ela fica com 8 cromossomos, né? Célula com 4 cromossomos duplicados.
e depois ela se divide e cada uma fica com 4 cromossomos novamente. Essa é a mitose. Depois nós vamos ver aqui a meiose. Então, a meiose que produz células com a metade do número de cromossomos das demais, tá? Então, a gente vai observar aqui a figura, tá? Na espécie humana, por exemplo, esse processo ocorre nos testículos e nos ovários, e são produzidos gametas, espermatozoides e ovócitos 2. Já em plantas, como flores, o processo ocorre na flor e as células produzidas são chamadas esporos, que depois se transformam em gametas, tá? Então, aqui, nós vamos ver aqui. Aqui nós temos a célula com 4 cromossomos, tá? Aí ela vai se duplicar, né? E vai ficar com 8 cromossomos aqui, ó. Células com 4 cromossomos duplicados, na verdade, tá? Então, na primeira divisão, né? Cada uma vai ficar 2 células com 2 cromossomos duplicados, tá? Ela vai se dividir e vai ficar 2 cromossomos duplicados para cada célula. Cada uma dessas células vai se dividir novamente, tá? E cada uma vai ficar com 2 cromossomos, tá? As 4 aqui, cada uma vai ficar com 2 cromossomos cada uma, ok? Então, aqui é a mesma coisa, é um esquema simplificado da meiose, tá? Aqui são imagens simplificadas, tá? Não é uma célula original, tá? Então, aqui, genes e as características hereditárias. Observe a figura 1.11, uma representação simplificada de 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha, estudada por Mendel. O lugar em um cromossomo onde um gene está situado é chamado loco. Um par de cromossomos homólogos apresenta genes que atuam nas mesmas características e nas mesmas posições. Por exemplo, no primeiro par de figuras, essa aqui, está o loco de um gene para a cor da semente em 2 cromossomos homólogos. No outro, para a forma da semente, tá? Aqui a cor da semente e aqui é a forma da semente, ok? Em cromossomos homólogos podem haver formas ou versões diferentes de um mesmo gene. Essas diferentes versões são chamadas alelos, tá? Isso aqui são chamados alelos. Assim, em um dos cromossomos da figura 1.11, por exemplo, há um alelo do gene para a cor da semente que determina a cor amarela, ok? Representada pela letra V, então a V maiúscula, tá? Então a cor amarela, como eu disse lá no começo, na outra atividade, ela é dominante, tá? Então por isso que ela fica aqui sendo um V maiúsculo, tá? E no loco correspondente ao cromossomo homólogo, há um alelo que determina a cor verde, tá? Representada pela letra V, minúscula, Vzinho, tá? Então, ela é recessiva, ok? Como foi falado lá no começo. No outro par, um dos cromossomos tem um alelo que determina semente, com uma superfície lisa, representada pela letra R. A superfície lisa da semente é a superfície dominante da ervilha, tá? E o seu homólogo tem um alelo que determina a semente com a superfície rugosa, tá? Representada pela letra R minúscula, tá? Então, aqui, o R minúsculo é o homólogo do alelo que determina a semente com superfície rugosa. Então, aqui é a dominante, vai ser a lisa, e a rugosa é a recessiva, ok? Vamos lá. Por convenção, usamos a letra inicial de caráter recessivo, verde e rugoso, neste caso, para denominar os alelos. O alelo responsável pela característica dominante
é indicado pela letra maiúscula, foi o que eu já tinha falado aí, né? E o responsável pela característica recessiva pela letra minúscula, tá? Assim, o alelo para a semente da cor amarela é representado pela letra V maiúscula e o alelo para a cor verde pela letra V minúscula, tá? O V maiúsculo é a dominante e o V minúsculo é o recessivo. Para a forma lisa da semente é usada a letra R maiúscula, que seria dominante, para a forma rugosa a R minúscula, que é o recessivo. Então, o que acontece? O recessivo é o que aparece em menos proporção, tá? Então, por isso que o V maiúsculo e o R maiúsculo são os dominantes, tá? O conjunto de alelos que um indivíduo possui em suas células é chamado de genótipo, tá? São as características internas dele, né? Em geral, em relação ao seu genótipo, um indivíduo ou uma planta com dois alelos iguais, dominante ou recessivo e recessivo, no caso das ervilhas, são chamados de homozigotos ou puros, né? Segundo Mendel. E um indivíduo ou planta com dois alelos diferentes, Vzão e Vzinho, né, que seria dominante e recessivo, no caso das ervilhas, são chamados heterozigotos, tá? Os híbridos, termo usado por Mendel, tá? Esse heterozigoto, o Mendel não usava essa palavra, ele usava híbrido, tá? O genótipo e os fatores ambientais influenciam no conjunto de características manifestadas pelo indivíduo, como a cor ou a forma da semente, por exemplo, ou a cor dos olhos, a cor da pele e a altura de uma pessoa. Dissemos que essas características formam o fenótipo do indivíduo, tá? As características externas. Às vezes, o efeito do ambiente pode ser muito pequeno, como ocorre no caso da cor dos olhos de uma pessoa. Na maioria das vezes, porém, o ambiente pode influir bastante no fenótipo, como ocorre com a cor da pele. O termo ambiente abrange desde o ambiente interno de um organismo, como os nutrientes, até fatores físicos do ambiente externo, como a luz do sol, a alimentação e também fatores sociais e culturais, tá? Aqui vamos ler aqui essa observação aqui. A altura e o peso de uma pessoa, por exemplo, são influenciados por sua alimentação, ou seja, por um fator do ambiente, ok? Então aqui, como a aprendizagem, né? Por isso, é mais adequado falar que um gene influencia uma característica do que falar de um gene determina uma característica, ok? Então, a nossa atividade vai até aqui. Aqui nós vamos ler esse pedacinho aqui, ó, tá? Vamos lá, então. Por que o trabalho de Mendel foi ignorado? Tá? Que já faz parte da história, né? O trabalho de Mendel permaneceu ignorado pela comunidade científica por mais de 30 anos. Para alguns historiadores, isso ocorreu porque as descobertas de Mendel foram ofuscadas pela polêmica acerca do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Outros consideram que os agrônomos da época estavam mais interessados em resultados práticos do que na generalização estatísticas de Mendel. E talvez os cientistas ainda não estivessem preparados para o uso da estatística como Mendel estava. O certo é que as descobertas feitas nos estudos das células, que dariam uma evidência física para a hereditariedade, só ocorreram em 1882 e 1903. E o trabalho de Mendel foi publicado em 1866. A redescoberta do trabalho de Mendel ocorreu por 3 cientistas que compreenderam e apoiaram suas ideias, tá? Aqui tem William Bateson, tá? Que estudava variações encontradas nas plantas e já tinha uma ideia de como planejar
os experimentos, mesmo antes de ler o trabalho de Mendel. Já Hugo de Vries, né, e Carlos Eric Correns desenvolveram de forma independente experimentos similares aos de Mendel e chegaram a conclusões semelhantes. É interessante pensar que, mesmo se Mendel não tivesse desenvolvido seus trabalhos, outros pesquisadores chegariam a conclusões semelhantes. Mesmo assim, houve oposição, principalmente pelo fato de as leis de Mendel não poderem ser aplicadas para todas as características hereditárias, tá? Então, a nossa atividade é essa aqui. Nós fizemos a leitura, né, do texto e vamos... deixa eu subir aqui. E vamos fazer a atividade agora, tá? Vocês vão fazer a atividade, quem pegou impressa, né? E depois vai colocar no AVA, coloca o nome de vocês na atividade. Tem umas perguntas, um questionário junto. Respondam, colocam o nome e envia no AVA, tá? E aí depois vocês mandam para a escola, tá? Então, por enquanto é isso. Até a próxima atividade, tá?